Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a fase da lua crescente está chegando. Dia 24 de agosto, às 6 horas e 57 minutos, acontece a lua crescente. Sol e lua estão em um aspecto de quadratura. O Sol está no iniciozinho ele de Virgem, mas a lua está aqui no signo de Sagitário. Então, no iniciozinho aqui do signo de Sagitário. Então, é uma quadratura. Quadratura, a gente sabe, porque eu sempre falo, é um aspecto de tensão, são 90 graus. O aspecto de tensão, ele gera um incômodo, porque são duas forças que estão, parece que, em conflito, e sempre que existe um conflito, existe um movimento para que nós consigamos resolver o conflito. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Então, estamos aí com a quadratura do Sol e da Lua, Sol em Virgem, então é a nossa mente mais racional, querendo analisar, querendo os mínimos detalhes, e a Lua está em Sagitário. Sagitário é o arqueiro que lança as suas flechas, as suas ideias para longe. Então, a Lua quer estar além desse momento de agora e o Sol segurando. Então, pode realmente haver um conflito interno e o equilíbrio desse conflito que vai facilitar as coisas para nós. Quando eu falo em conflito, eu lembro do exemplo da sementinha. A sementinha que nós plantamos na lua nova, temos que lembrar que nós estamos, onde está o signo de Leão, está aqui, ó. Nós estamos nos auspícios da lua nova, na fase lunar, na lunação nova, que aconteceu no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, uma lua nova em Leão, fogo, a nossa autoimagem. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, assistam, vale a pena assistir o vídeo da Lua Nova em Leão. Eu detalho muito e nós podemos aproveitar toda essa lunação que vai culminar na próxima Lua Nova, que é no signo de Virgem, um signo de terra. Então, nós temos a possibilidade de, nesses 28 dias, trabalharmos com esses elementos do signo de Leão, um signo de fogo, que vai trazer para nós a questão do nosso olhar para nós, mas sem arrogância e sem prepotência, e potencializar a nossa autoimagem, a individualidade básica. Leão é um signo onde aconteceu a lua nova, é um signo regido pelo Sol, então é o nosso próprio Sol interno que nós podemos potencializar durante todo esse mês. E como a Lua, ela se processa, ela caminha e traz para nós as fases, agora, depois da Lua Nova, nós estamos na Lua crescente. Então, aquela sementinha que nós plantamos na Lua Nova, ela está querendo quebrar a casquinha lá embaixo na Terra para poder aparecer a nível físico. Na lua cheia, que vai acontecer no dia 30 no signo de Peixe. Aqui vai acontecer a lua cheia, onde a semente plantada realmente vai eclodir, onde nossos planos realmente vão aparecer, podem aparecer a nível físico, conforme nós reagimos dentro deste período aqui, certo? Então, sempre lembra, voltando, sempre me lembra a semente e o esforço que a sementinha, que aquele germen de alguma coisa, aquela possibilidade de ser uma flor, uma árvore, ou qualquer outra coisa que a gente plantar, ela vai ter que quebrar a casquinha para poder, então, aparecer a nível físico, fazer um esforço para empurrar a Terra para poder aparecer lá. É essa fase agora que nós estamos começando da Lua crescente. Então nós temos que ter cuidado, nós vamos ter que equilibrar razão e emoção, nós vamos ter que equilibrar aqui a Lua, né? A Lua é fogo e a Lua nova também acontece, a Lua está no signo de fogo e a Lua nova aconteceu no signo de fogo. Nós vamos ter que pensar sobre os arroubos de imprudência ou de impaciência que nós podemos impulsivamente ter,
e que esses arroubos podem prejudicar a condução bem-sucedida dos nossos planos e projetos. Por que também eu falo sobre os arroubos? Porque a Lua ela está um aspecto desafiador com Saturno e o Sol também está em aspecto desafiador com Saturno. A Lua está em quadratura com Saturno. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver primeiro o Saturno. O Saturno está aqui, certo? A Lua ela está quadrando Saturno, está aqui a Lua está quadrando Saturno e o Sol está fazendo uma oposição com Saturno. Então, nós podemos estar sendo desafiados pelas responsabilidades. Eu estou fazendo um trabalho sobre Saturno, aguardem. O trabalho está ficando muito bom e nós podemos aprender muita coisa com Saturno. Saturno não traz para nós só as questões do limite e dos obstáculos. Ele pode fazer com que a gente descubra o ouro que está no final do arco-íris conforme a gente lida com Saturno. Mas o Saturno, durante essa semana, ele vai estar nos cobrando, nós talvez não queiramos muito ser responsáveis, ou não queiramos muito cumprir com as nossas obrigações, ou queiramos mais olhar além e não pensar a respeito de como nós chegamos lá nesse além. Então, todo tipo de imprudência, todo tipo de impaciência vai ser prejudicial para nós, né, durante essa semana. Nós temos que cuidar também os arroubos de imprudência e de impaciência em função de que outros aspectos também estão apontando para isso. Vamos ver aqui. Temos aspectos da Vênus, vamos ver onde é que está a Vênus. A Vênus está aqui, certo? A Vênus, ela está fazendo uma quadratura com Júpiter. Júpiter está aqui. Ela está quadrando Júpiter. Então, cuidado com os excessos. Eu falei isso. Eu vou deixar para vocês também aqui o trabalho que eu fiz sobre o mês de agosto de 2020, de 2023, onde eu falo também sobre essa quadratura. Então, muito cuidado com os excessos em todos os sentidos. Comer demais, gastar demais, falar demais, projetar demais, acreditar demais no outro. Então, vamos, durante essa semana, e esse é um aspecto que já está acontecendo, como eu falei, que eu vou deixar aqui em cima alguns vídeos para vocês aprofundarem, vale a pena aprofundar nesses aspectos. E outros dois aspectos vêm colaborar com esse cuidado que a gente vai ter que ter nessa semana para não exceder as nossas limitações, sejam elas financeiras, pessoais, alimentares, que é o Marte em oposição com Netuno e Mercúrio em oposição com Netuno. Vamos achar eles aqui. Ó, aqui, Marte e Mercúrio, também já falei isso num outro vídeo, eles estão em oposição com Netuno. Então, vamos marcar bem aqui, pessoal, só marcando para nós termos essa clareza, porque a clareza talvez nos falte, e daí, faltando clareza, nós não sabemos, nós perdendo o foco essa semana, talvez a gente extrapole em pontos que depois a gente vai ver que a gente não deveria ter extrapolado. Então, muita atenção durante essa semana, para a gente aproveitar as sementes que plantamos na lua nova para poder vê-las crescer. Senão, nós não vamos conseguir vê-las crescer. Mas temos aspectos harmoniosos também, não temos só aspectos desafiadores. Então, vamos procurar acionar esses aspectos harmoniosos, como, por exemplo, Mercúrio, aqui só Mercúrio, Mercúrio com Júpiter, Mercúrio está em um bom aspecto com Júpiter, é um aspecto de trígono, então, nesse caso aqui, Mercúrio e Júpiter traz para nós uma comunicação mais facilitada, mas se a gente estiver influenciado com o aspecto que Mercúrio e Marte estão fazendo com Netuno, talvez a gente não consiga aproveitar, não aproveite de maneira
consciente, não aproveite de maneira positiva essa capacidade de dialogar com as pessoas e de se comunicar com as pessoas. Talvez a gente fique falando, falando, falando e ninguém entenda, ou a gente fala e as pessoas entendem completamente diferente do que a gente está tentando comunicar. Então, muita atenção realmente nessa semana. Um outro aspecto bastante harmonioso que nós temos envolvendo Mercúrio e Marte é o trígono que eles estão fazendo com Urano. Então, vamos pegar aqui, azul é um trígono, é o trígono que esses dois aqui, vamos circulá-los aqui, é o trígono que esses dois aqui estão fazendo com Urano. Dessa vez agora é o Urano que está aqui. Então, Mercúrio e Marte estão fazendo um trígono, que é um aspecto harmonioso. Nós podemos mudar rapidamente o rumo das coisas, o rumo que as coisas estão tomando, se nós estivermos conscientes. Então, pessoal, trânsitos de Netuno, trânsitos fortes de Plutão, Plutão ainda está em quadratura com os nodos, que eu falo em todos os vídeos, mas não adianta eu querer esconder, porque Plutão ainda está fazendo a quadratura com os nodos. Então, ainda pode existir tensão dentro de nós, ainda pode existir uma tensão tão grande entre o ficar na zona de conforto e querer fazer as coisas de forma diferente, que uma paralisia pode acontecer. Então, nós podemos perder todos a possibilidade que trazem os aspectos harmoniosos em função dessa paralisia. Então, nós temos que fazer um esforço, e esse esforço pode vir através de terapias. Plutão, ele está mostrando para nós com clareza padrões que já são ultrapassados e que a gente ainda continua usando. Então, estão tão enraizados dentro de nós que nós não estamos conseguindo nos libertarmos deles. E muitas vezes a gente precisa de terapia concreta, ou terapia alternativa, ou mesmo a terapia convencional, que vai lentamente, são processos lentos, nós não vamos mudar de uma hora para outra, nem é fácil mudar, muito menos de uma hora para outra, mas nós vamos mexendo com os conteúdos internos que estão lá bloqueando o nosso desenvolvimento e vamos trazendo eles para a luz, trazendo ao entendimento, a luz realmente, e resolvendo e dissolvendo esses padrões, porque Plutão nos ajuda a dissolver os padrões. Então, vamos aproveitar, quem puder fazer terapia, quem já está em terapia, quem não está fazendo ainda, pode pensar em fazer, certo? Para a gente ter força suficiente para aproveitar os aspectos harmoniosos. E esse que Marte e Mercúrio fazem com Urano é muito harmonioso. Ele traz para nós a capacidade de mudar e mudar rápido, mudança de ideias, ativa a nossa força para mudança. Então, para nós podermos aproveitar os aspectos harmoniosos, nós temos que dissolver ou administrar os aspectos desafiadores, senão nós não conseguimos caminhar. Certo? Temos uma possibilidade com essa lua crescente de sermos sensíveis aos sentimentos nobres, e isso é muito importante para nos perdoar, para perdoar os outros, caso nessas investigações sobre esses padrões que nos formataram, nós encontremos lá algumas situações com pessoas que nos feriram, nos magoaram ou coisa parecida, a gente ter essa sensibilidade de perdoar, perdoar o outro e perdoar a nós mesmos. E também um outro aspecto bastante harmonioso que a Lua está fazendo com Plutão aqui, é um sextil. A Lua está fazendo um sextil com Plutão. Sextil é um aspecto harmonioso, ou seja, o nosso emocional pode ser transformado, nós podemos transmutar essas emoções que nós estamos vendo do passado para podermos transmutando essas emoções do passado, nos direcionarmos para o que a gente tem que fazer, e deixando esse peso do passado para trás, porque às vezes a gente carrega esse peso e esse peso faz com que a gente vá atrasando o nosso desenvolvimento e o nosso direcionamento
para o que a gente tem que fazer nesta existência. Certo, pessoal? Nós também temos ainda a possibilidade de curarmos, continuarmos, né, curando as nossas feridas, feridas nos relacionamentos. Aqui a Vênus continua fazendo um aspecto de trígono, um aspecto harmonioso com Quirón. Então, nós realmente temos essa possibilidade de aprender com as nossas dores, de aprender com os nossos padrões desarmônicos e, a partir do aprendizado que a gente tira avaliando as nossas questões internas, nós conseguimos auxiliar os outros, porque nós já passamos por determinadas situações, então a gente também pode servir praticamente como um professor. E mudanças vão ser realmente exigidas de nós, eu já falei sobre esse aspecto também num outro vídeo, porque Plutão está em trígono, um aspecto harmonioso com Urano. Eles estão num aspecto de trígono. Esse aspecto de trígono é harmonioso e ele traz realmente uma capacidade de mudança profunda para nós. Só que a gente tem que estar aberto para isso e não só aberto, pessoal, nós precisamos querer as mudanças. Se nós não quisermos as mudanças, nós vamos ficar na zona de conforto do nosso Nodo Sul, que traz para a gente situações desagradáveis para a gente sempre vivenciá-las e revivenciá-las, e não nos dirigimos para o Nodo Norte, que é o que a gente precisa fazer nessa existência. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Poderíamos falar muito mais, vocês sabem muito bem disso, mas já são aspectos suficientes para nós tentar administrar nessa semana. Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está vindo, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, deixando like, fazendo comentários e compartilhando os meus vídeos com pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos que eu trato aqui. E também se inscrevendo no canal. Gratidão infinita para quem está se inscrevendo no canal. Por enquanto era isso. Até mais.